Fala galera, o Flamengo tem desfalques de última hora para o jogo contra o Vasco, jogo que é decisivo para o Flamengo. Apesar do Flamengo já estar nas semifinais, o Vasco precisa garantir vaga ainda, mas para o Flamengo vale Taça Guanabara, que seria a primeira taça do Vitor Pereira no Brasil. A gente vai trazer aqui esses possíveis desfalques do Flamengo, bem prováveis inclusive desfalques do Flamengo. Inclusive a nossa repórter Isabelle Costa trouxe, né, a situação do Pedro outro dia e acaba que se confirma aí, né, esse momento que o Pedro está passando por um problema jogando no sacrifício. A gente vai estar falando sobre tudo isso aqui agora. A gente também traz aí atualização sobre o Ângelo, né, uma contratação que eu não vou dizer que eu sou contra, mas eu acho os valores um pouco altos, né, acho que é um valor absurdo você pagar pelo Ângelo. A gente vai estar falando sobre isso, vamos falar sobre Zico, né, mas algumas situações aí envolvendo ele, está com 70 anos hoje, completando 70 anos, também vamos falar sobre a situação lá da convocação, né, que o João Gomes acabou convocado depois de ser vendido pelo Flamengo. Temos também o Edinaldo, presidente da CBF, falando sobre possibilidade de português assumindo seleção brasileira, falando também situação aí de Marcos Braz, né? Foi questionado sobre a situação do Marcos Braz. Tem explicação também do porquê que Gabigol e Pedro não foram convocados. Cara, a gente vai trazer muita informação para vocês, uma contratação do Flamengo aí, né? O Flamengo, além do Ângelo, também está tentando contratar outras joias do futebol brasileiro da Série A. O Flamengo se armando aí de garotada, inclusive o Matheus Gonçalves aí, também a gente vai trazer uma informação importante sobre ele, sobre o Matheus França, tá? Tudo isso aqui agora no canal Paparazzo Rubro Negro, muita novidade para vocês no vídeo da noite, né? Da tarde para noite aqui, hoje que tem aí a festa do Zico, a Isabelle Costa vai estar fazendo essa cobertura da festa do Zico para vocês, então fique ligado nas nossas redes também, né? No nosso canal Paparazzo Rubro Negro 2, em tudo que tem direito aí para vocês ficarem por dentro de todos os detalhes do Mengão, do Zico e companhia. Esse vídeo aqui é um oferecimento também da Stake, né? A Stake que chega aqui com o código promocional Paparazzo RN, que te dá o direito ao primeiro jogo seguro até R$150. É de 50 a 150 porque o primeiro depósito é a partir de 50, pode ser no Pix, pode ser também depósito em moeda local, pode ser de várias formas e você escolhe. Mas o código promocional você usa um só, Paparazzo RN, coloca esse código promocional aqui, você tem esse jogo seguro. Perdeu, você ganha de novo aí o que você tinha jogado. Por exemplo, ontem eu coloquei ali na vitória do Real Madrid, o Real Madrid perdeu para o Barcelona, eu utilizei o meu próprio código pela primeira vez, coloquei lá, fui lá, coloquei no Real Madrid, o Real Madrid perdeu para o Barcelona, então eu me dei mal, mas me dei bem, porque eu utilizei o código Paparazzo RN. Bem, a gente chega aqui, né, para trazer para vocês então essas informações. Eu vou começar logo falando sobre essa contratação aí, né, do Flamengo. O Flamengo acertou já a contratação de uma nova joia aí, visando aí reforçar o seu elenco de base. O clube acertou aí a contratação do atacante Wellington Amaral, né, do Juventude, jogador aí de apenas 17 anos, era considerado aí uma das maiores joias do clube gaúcho e chega ao Flamengo por empréstimo até janeiro de 2014 com opção de compra, tá? Então o Wellington foi o autor de 10 gols no Campeonato Gaúcho Sub-20 e a princípio chega para reforçar o elenco Sub-17 do Rubro Negro. No entanto, o jogador será avaliado por Mário Jorge, né, técnico da equipe Sub-20, e até mesmo por Vitor Pereira. Então tem um ano a menos do que o Ângelo, né? Chega aí também com 17, tem a idade do Matheus Gonçalves, é mais uma opção, uma joia do futebol gaúcho, chegando no Flamengo, né? O Flamengo contratando uma grande joia do futebol gaúcho, artilheiro. Cara, o Flamengo tá buscando jogadores nas posições que ele mais precisa, é importante. Isso aí é legal, tem algumas coisas que são ruins, mas isso é legal. Eu vou começar aqui falando então sobre essa situação do João Gomes. Deixa eu só trazer aqui a questão do Marinho para vocês, que o atacante Marinho já destacou aí o seu desejo de permanecer no Flamengo, e essa semana o empresário do jogador reafirmou que o jogador não deve deixar o clube antes do fim do seu contrato, tá? O Marinho segue normal com o contrato dele com o Flamengo. O desejo do atleta é continuar no clube. Se vier alguma proposta mais para frente,
de fora do Brasil, estudaremos. De fora do Brasil, tá? Informação aí da S1 Live. Então, o Marinho, né? A gente já tinha trazido aqui, cara. Eu converso com o Marinho, a Isa conversa também, a gente fala com ele através do nosso perfil. E, cara, o Marinho, além de ser super gente boa, ele tá super chateado com essas notícias que tem saído, de que ele quer sair, de que ele tá indo embora, que o Vitor Pereira não conta com ele, que o Flamengo não conta com ele. E ele até desabafou com a nossa repórter outro dia, né, após um jogo do Flamengo. Então, vamos aqui agora falar sobre essa questão da convocação, que o Palmeiras teve jogadores convocados, o Vitor Roque lá no Atlético Paranaense, e o Flamengo não teve nenhum jogador convocado. Eu, por mim, nesse momento aí com semifinal do Carioca, né, o Flamengo perderia de repente um jogo do Carioca, teria esses dois jogadores aí, Pedro, Gabigol, não sei se convocaria o Everton Ribeiro, mas de qualquer forma o Flamengo poderia ficar sem um ou dois jogadores importantes na semifinal. E aí o que acontece? Com o fato de não convocarem, eu achei até melhor, mas óbvio que eu vou estar sempre torcendo para que eles tenham sucesso. Então a gente teve aí também a explicação. Vamos trazer aqui os vídeos, né, que a Isa estava lá na convocação. O João Gomes foi convocado. Eu vou dizer para vocês que eu até vi alguns comentários, muita gente revoltada que o Flamengo vendeu o João Gomes, logo depois ele foi convocado, ou seja, ele foi convocado e se valorizou. Ele deve estar valendo, não vou dizer o dobro, mas 30%, 40% a mais do que o Flamengo vendeu só por causa dessa convocação. E o ruim dessa convocação, logo depois do Flamengo ter vendido, é que o Flamengo acaba que fica numa situação assim de cobrança muito grande, né, da torcida, porque você vende um jogador que já a torcida não queria que vendesse. O Flamengo sente muito a falta dele nessas três decisões que o Flamengo perdeu. Se ele tivesse lá, a história teria sido diferente na Supercopa, na Recopa também, no Mundial dificilmente, por causa, então, tudo bem, Real Madrid e tal, mas poderia fazer um jogo bom ali, ganhar do Al Hilal, chegar na final. Então eu acho que o João Gomes fez muita falta e isso revolta a torcida. E ver o cara sendo convocado agora, a gente fica feliz pelo João Gomes, mas triste, né, pela diretoria. Eu sei que era um desejo do João sair também, a gente sabe disso, mas a diretoria poderia ter segurado um pouco mais até o meio do ano. E aí tem muito torcedor, inclusive no Twitter, estranhando a pressa do Flamengo para vender e agora ele ser convocado, né? Muita gente comentando, pô, não é possível, vendem o cara e o cara é convocado logo depois, né? Será que o Wolverhampton já sabia que ele seria convocado, por isso que foi comprar o... Independente disso, acho que o Wolverhampton deu aí a tacada de mestre, né? Tacada de mestre, os caras, com certeza, a próxima negociação do João Gomes vai ser muito maior do que esse valor que eles pagaram, né? Como acontece aí com os jogadores que o Flamengo negocia, o caso do Paquetá e tal, os caras vão ganhar dinheiro de verdade. O João já chegou lá fazendo gol e tal, essa foi até a justificativa do Ramon, né? Mas ele já falou que já estavam monitorando ele para convocar antes do Flamengo vender, tá? Então vamos acompanhar aí a cobertura da Isa lá na CBF, que tem aspas interessantes, fala sobre técnico português, fala sobre aí também a não convocação, no caso, do Gabigol e do Pedro. E o Gabigol também poderiam estar aqui. E aí volto a falar que são as escolhas também, tá? É um jogo apenas, né? E a busca do equilíbrio para a gente fazer um time muito forte aí também para jogar contra o Marrocos. Sobre a escolha do Ricardo Gomes, que muito especulou que até mesmo o Marcos Braz poderia assumir esse cargo. Queria saber se você chegou a conversar com o Marcos Braz sobre isso e por que a escolha pelo Ricardo. Não, foi livre e espontaneidade do Ramon. A escolha não foi minha, eu escolhi o Ramon. Aliás, foi a escolha de Ramon foi um dos atos quando assumi a presidência da CBF. Escolhi ele como um treinador da seleção sub-20 por todo o trabalho e tudo o que ele representou como atleta, que também foi campeão sul-americano, e nos seus clubes. Pela competência técnica e, acima de tudo, pela sua personalidade, uma pessoa, entendeu, com uma índole muito importante, eu acho que para ter esse conceito de ser um treinador. E eu dei liberdade total para ele com relação aos nomes que ele fosse escolher, tanto de atletas como formar a sua comissão técnica. E ele fez a escolha
pelo critério dele e parabenizo até porque eu gostei muito da seleção que foi convocada e gostei muito das pessoas que eles escolheram para estar ali junto com ele. Presidente, de português então na mira, tem algum português que vocês estão olhando com carinho? Tem a questão também do Ancelotti? Olha, a gente tem procurado, tem alguns critérios que a gente tem já feito esse trabalho desde o início de janeiro, que nós não poderíamos, eu coloquei que só poderia falar de treinador depois que terminasse a Copa do Mundo, e quando foi em janeiro a gente começou a fazer esse trabalho. Tem vários brasileiros também, entendeu? Tem português, sim, tem europeu, tem espanhol, eu acho que é dentro de uma situação que nem sempre aqueles que a gente pode ter como prioridade esteja ali já em uma disponibilidade, mas é um trabalho que a gente tem procurado fazer com muita discrição, até por conta de que esses treinadores não tem nenhum assim aguardando para ir para um clube ou para uma seleção, eles já estão com contratos, então seja brasileiro ou seja estrangeiro. A Isa ronca, ela ronca. Não ronco não, é Ela mentira. Sim, Pô, ronca. Ronca sim, sacanagem. ronca, tem Gente, vídeo. não, tem vídeo? Tem Não, mas o seu ronquinho é bonitinho, não é? É tipo assim, cansadinha. Tão delicadinha ela. É tipo uma ressonada. Não é ronco, é só uma respiração a mais. É ressonada. Ela tava roncando enquanto eu tava gravando aqui. Sai no áudio da gravação. Sério. Nem sabia que Quer dizer que você fez a cobertura da CBF e já vai direto lá, vai tomar um banho. Tomou um banho, né? Vai lá em casa tomar um banho e vai pra cobertura do na verdade, do baile do vai se Zico. arrumar, vai bonitona lá pra cobertura do Zico. Isso aí. Mais tarde a gente vai, né? Porque tem baile do Zico agora pra comemorar os 70 anos do galinho mais amado do Brasil e do mundo, entendeu? Bagazil. Ô Isa, tô te zoando, tô querendo te zoar, mas vem cá. Que história é essa que está... A Beli tá rindo aqui. Tá me Que zoando. história é essa que eles não convocaram o Gabi, Isa? Pois é, né? Então, foi até uma pergunta que fizeram pro Ramon Menezes, que é o técnico interino. Eu coloquei aqui. E ele, na verdade, não respondeu, né, Gabriel? Ele fugiu um pouquinho, né? Ele não deu uma resposta sobre o Gabi nem o Pedro. Disse que são jogadores que poderiam estar na lista, mas que ele buscou o equilíbrio. Eu não sei, assim, eu de verdade fiquei surpresa, porque se é uma lista para dar mais oportunidades, por que não convocar o Gabi e o Pedro? Eles podem não estar coletivamente. O Flamengo hoje coletivamente não é um Flamengo que realmente esteja bom, né? Coletivamente. Mas individualmente, Pedro e Gabigol começaram um ano muito bem. O Pedro tá num momento meio estranho, porque ele tá, eu falei que você até trouxe a informação que ele tá meio machucado. Mas aí é uma questão física também, entendeu? Mas ele começou o ano muito bem. Tanto ele Começou, quanto ele e o Gabi com números espetaculares. Exatamente. Então, assim, eu até fiquei um pouco surpresa, assim, sabe? Eu falei pra você. Você falou, você achava que o Gabi ia Falei, entrar. olha, eu acho que o Gabi vai ser convocado. Aí não aconteceu. Mas o João Gomes é grata surpresa. Grata ou ingrata, pensando que a gente vendeu ele. Mas eu fico feliz por ele, porque eu converso muito com ele, gente boa. Não, ele merece, claro que ele merece. Então, o PVC falou o seguinte: a Recopa é o objetivo do Flamengo na temporada? Não. A Supercopa pode ser o objetivo de algum clube na temporada? Ninguém vai dizer que o cara vai entrar no torneio para perder. Não se trata disso. Você pode discutir que o Mundial de Clube sim é um objetivo. E aí você vai pegar uma preparação equivocada. Mas a preparação equivocada não pode ser colocada na conta de um técnico que chegou em 2 de janeiro. Obrigado, PVC, por colocar também o que eu penso, né? Não existe nesses primeiros 2 meses nenhuma razão objetiva em relação ao que foi planejado para demitir o Vitor Pereira. Olha só, então, ele está fugindo um pouco do que esses bairristas por aí estão falando com relação ao Vitor Pereira, né? Que o Vitor Pereira merece ser demitido, que não fez nada no Flamengo. Estão falando aos 7 ventos, né? Ou dizendo que fique no Flamengo, o Flamengo continuar perdendo, sabem nada. Ele vai tentar fazer o seu trabalho. Agora, a gente sabe que no Flamengo existe uma pressão muito grande, né? Justamente
quando você começa a ter uma sequência de derrotas. E hoje, essas vitórias nos clássicos e o título passam a ser uma obrigação, infelizmente. A gente sabe, por mais que digam, não existe isso, se perder vai ser mantido. Eu até espero que sim, mas a pressão vai cada vez ser maior. Essa é a realidade. Ele fala também que é claro que todo o trabalho de um ano não vai dar resultado, evidente que não. Um time vai ganhar, o que não pode é o clube mais moderno do país, o clube que quebrou paradigmas e arrecada hoje 1,2 bilhão, esse clube ficar à mercê, no caso arcaico, nas suas relações internas, no caso. Está falando aí também, né, de decisões, de pressões internas e tudo mais. Eu concordo nesse quesito. Acho que o Flamengo tem que começar a ser mais profissional e deixar, né, técnicos que ele entenda que tem capacidade trabalharem. Uma coisa era Domi, Paulo Souza. O Vitor Pereira já fez grandes trabalhos em equipes fora do Brasil, né? No Corinthians ele estava fazendo um bom trabalho também, que não resultou em título, mas que quase foi campeão contra o Flamengo nos pênaltis. E aquele jogo ali, se não tem aquele sinalizador ali, eu acho que o Flamengo podia ter perdido até antes dos pênaltis. O Flamengo, naquela reta final de temporada, morreu, né? E o Corinthians cresceu e quase que consegue, inclusive teve boa colocação no Campeonato Brasileiro também. Falar sobre o Ângelo, né, que eu falei para vocês que eu ia trazer aqui, principal alvo aí do Flamengo. Agora o sol já saiu, né? Tava o pôr do sol batendo na minha cara. Agora depois que eu trouxe os vídeos da Isa, o sol já saiu. Não, é que cara, o pôr do sol tava vindo na minha cara direto aqui. Então, olha só, segundo o Vene Casagrande, o principal alvo do Flamengo, que é o Ângelo, que eu já falei que é um valor muito alto, demonstrou ter gostado do projeto apresentado pelo Flamengo. E caso seja contratado, o jogador receberá uma valorização salarial, a gente tinha trazido isso aqui já, se comparado ao que recebe no Santos. Além disso, o Flamengo gostaria de assinar um contrato longo de mais de 4 anos, a gente trouxe que seriam de 4 anos e meio. E aí a ideia do Clube Carioca é fechar a contratação mesmo nos 80%, e para isso seriam 13 milhões de euros, 71 milhões de reais. Eu acho muito dinheiro, tá? O nome do jogador já foi aprovado pelo técnico Vitor Pereira também. A gente já passou essa informação para vocês, mas é importante a gente estar falando porque é o jogador que o Flamengo quer contratar, além de outras joias do futebol brasileiro da Série A. E falando de joia, a nossa joia é o Matheus Gonçalves, né? É dúvida para o clássico contra o Vasco, ele que está sendo um destaque, que está agitando aí a galera, está jogando demais o Matheus Gonçalves. O jogador sentiu um incômodo no treino aí dessa última quinta-feira e pode ser cortado do clássico deste domingo. A informação aí também do Vene, né? E aí também temos aí uma dúvida que aí a Isa tinha trazido já para vocês. Essa aí é crédito de Isabelle Costa. Isabelle Costa que tá baleada de tanto sol. Cuidando de criança, né? Trabalhando, fazendo tudo. A nossa manager aí hoje das redes do Paparazzo Rubro Negro. Ajuda. Faz tudo também, cara. Então, hoje ela, pra quem não sabe, a Belle X Costa, ela lidera tudo, né? Ela tava. Vocês não têm noção. É por isso que tá ela tava com a equipe lá a equipe no Maracanã no jogo passado. Vocês fazem coletiva, você vai pra zona mista. Tava assim ou não tava? Tipo isso. Comandando equipe, galera. Mas a pessoa, quando é boa, a gente vai aumentando espaço, vai dando espaço, tá? Vai confiando, porque eu acho que isso é bacana e tem que ser elogiada mesmo. Eu hoje falei pra ela que eu não conheço ninguém da idade dela que trabalhe tão bem quanto ela, assim, que seja assim, tão responsável quanto ela. Vou chorar, faz não. Mas é sério. Vou chorar. Mas é sério. Às vezes ela me irrita, mas é normal, eu também irrito ela, então tá brincando. Olha, passar para vocês então a informação da Isa, né, que foi confirmada também pelo Vene. Os dois estão bem informados. O atacante Pedro é dúvida para o clássico contra o Vasco da Gama, né? Ele está há 2 dias sem treinar junto do elenco e preocupa, né, para o clássico dos milhões. Sem contar aí com o Pedro, o técnico Vitor Pereira optou por adicionar mais um volante. No caso, nos últimos treinos, o Gerson vem sendo responsável por substituir o Pedro. Eu acho que até vai funcionar, cara. Ele já estava pensando nisso, de fazer a mudança no setor defensivo, e precisaria talvez tirar ou um volante ou um jogador do quarteto. E aí, como tem um jogador do quarteto que não está bem, né, fisicamente, ele tira esse jogador que é o Pedro.
e acho que não vai ser tão problemático assim no decorrer do jogo. Ele pode utilizar o Mateusão, pode ter outras opções, o próprio Marinho, o Cebolinha, ele tem jogadores para entrarem no decorrer do jogo. O Flamengo, então, e Vasco se enfrentam neste domingo às 18h10 no Maracanã pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, valendo o título da Taça Guanabara para o Flamengo, que é o time mais bem colocado na competição, né? Se o Flamengo se deu mal nas outras competições no Carioca, o Flamengo vai bem, obrigado, e a gente tem essa possibilidade de conquistar a Taça Guanabara de forma antecipada. E eu também queria falar para vocês que o clássico aí também está com os ingressos esgotando, né? A gente vai ter casa cheia no Maracanã, mais de 70 mil pessoas no nosso Maraca aí. Então, passar também aqui sobre o Rodrigo Caio, que o zagueiro está sendo muito elogiado pela torcida, elogiado também internamente no clube, nos bastidores, né? Pelo seu posicionamento também extracampo, né? O defensor e o que tem feito fora do campo. Vem se destacando aí ao demonstrar um grande espírito de liderança, tanto internamente apenas com jogadores e membros da comissão técnica, quanto ao aparecer também na mídia. Ou seja, o que eu falei, tá? Eu elogiei ele demais pelo posicionamento dele outro dia, né? Ele inclusive está 100% recuperado dos seus problemas no joelho e está à disposição do técnico Vitor Pereira para o duelo contra o Vasco. Eu iria com o Rodrigo Caio. Eu acho que agora era a hora de ir com o Rodrigo Caio, tá? De verdade, está merecendo, além de ser um grande líder, tá jogando bem, tá voltando com tudo, né? Torço que o Bruno Henrique também volte com tudo, a gente possa renovar com eles, com o Everton Ribeiro, e o Flamengo possa voltar a ter dias de glória esse ano. Acredito muito, tá? Também falar que o Matheus Gonçalves passou à frente do Matheus França, né? Isso aí a gente também já estava falando que... Eu falei, acho que foi no pós-jogo, inclusive, que os comentários é que o Vitor Pereira tinha gostado demais do Matheus Gonçalves, que ele tinha pulado à frente, né? Passou aí, furou a fila, vamos dizer assim, né? de chances no elenco do Flamengo, e inclusive passou à frente do Matheus França, que é cobiçado pelos times de fora da Europa, né? E agora o Vitor Pereira gosta muito do jogador, 17 anos, principalmente aquilo que a gente falou no pós-jogo, não sentiu o peso. O Fábio Luciano estava comigo, né, no Maracanã, e o Fábio Luciano estava comigo no Maracanã assistindo o jogo do meu lado, torcendo pelo Mengão do meu lado, ele, o Dudu, né, e na volta a gente voltou no carro, eu, Fábio Luciano, Dudu e Djalminha, e... Caraca, bem que eu vi o Fábio Luciano lá. Fábio Luciano estava do meu lado, estava torcendo comigo. O tempo todo, ele comentou o jogo inteiro comigo, o jogo inteiro do meu lado, comentando comigo. Gente boa, ele vai vamos entrevistar ele no podcast, combinar. Vamos! Tá combinado já. Fechado. Ele falou que topa. E o Djalminha também, o Djalminha falou pra gente marcar. Maravilha. Aí eu voltei no carro com os dois, e aí tanto o Djalma quanto o Fábio falaram que esse garoto é impressionante, o Matheus Gonçalves, que ele é uma final internacional que o Flamengo estava jogando no Maracanã, uma Recopa, ele não sentiu o peso, ele tem muita personalidade. Eles falaram isso, os dois falaram, tem muita personalidade. Tem mesmo. E então também eu tive informações de dentro do clube que eu converso com algumas pessoas de lá que falaram que o Vitor Pereira também achou muito bom, né? O garoto está impressionado positivamente, que o garoto não sentiu o peso da camisa do Flamengo. Então é bem provável que o Matheus Gonçalves aí seja muito utilizado. Uma pena aí que ele tenha se machucado, né, nos últimos treinos, no treino de quinta-feira, tá? Então ele é dúvida, mas a gente está feliz aí com esse momento da base do Flamengo, que está proporcionando aí grandes jogadores. O Flamengo tem o Vitor Hugo, né, que está voltando também de lesão. Tem muitos jogadores bons aí na base do Flamengo que estão aparecendo, né, surgindo, chegando. O Igor Jesus também é muito bom jogador, também está sendo muito elogiado internamente no profissional do Flamengo. Então, são situações aí que a gente sabe que tendem a esses jogadores terem cada vez mais chances e se firmarem, né? Tem possibilidade de se firmar, e o Flamengo está buscando também jogadores novos para o elenco, tá? A gente tem aqui, eu separei mais o que para falar com vocês. Aqui para o clássico com o Vasco, o treinador Vitor Pereira deve continuar aí com o esquema defensivo da última partida. A gente já tinha falado isso, né, também, sobre questão de 3 zagueiros, né, e a ideia do técnico português é manter Thiago Maia atuando como uma espécie de zagueiro, né, não é exatamente um zagueiro, e também Fabrício Bruno, Davi Luiz e Thiago Maia voltando a atuar juntos.
mas eu entraria volto a dizer, eu entraria com o Rodrigo Caio, tá? É isso, convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Vamos fazer o seguinte, ela acabou de passar de 100 mil, nem dei os parabéns para ela. 100 mil no Instagram, essa garota tá voando. 100 mil, a gente esperou, passou um pouquinho agora já, né? É, né? Vambora, pra mais, né? Agora pode comemorar, você falou que não é bom comemorar logo depois que passa. Agora passou, tá com 100 mil seguidores, né? E a gente pode fazer o seguinte, galera, quem não segue ainda a Isabelle Costa no Instagram e no Twitter, é o mesmo @. Vai lá no Twitter e no Instagram, vamos dar essa moral pra nossa menina BellyX Costa. Eu aposto com vocês, tá 100 mil ainda? 100 mil. Aposto. Quer apostar quanto que a galera vai lá e vai ficar 101 mil? Vambora. Vamos ver, lá. Quero ver. Vamos lá. Depois do vídeo, Vamos lá. Abraço, galera. Valeu.